Olá, Beninho. Primeiramente eu quero agradecer a honra do convite de participar aqui com vocês do programa de Pai para Filho. É um programa que eu participo e assisto sempre que posso. Temos aqui amigas em comum, né? A Fátima lá em Portugal, a Lilian Pérez, né? E é bacana ver essa conexão entre pai e filho. Essa parceria de vocês é uma coisa que realmente nos emociona. Então, parabéns pelo programa. Eu sei que já é sucesso aqui na nossa região, né? Então, fica aqui a minha gratidão pelo convite. Então, pela pauta que o Beninho me passou aqui, eu vou discorrer um pouquinho da minha história com São Francisco, né? Vou tentar ser o mais rápido possível, né? Tentar resumir tudo isso para a gente não se alongar, né? O que me fez ter essa ligação com São Francisco, né? Essa conexão com o Seráfico Pai? Como espírita, eu vou dizer que são coisas de vida passadas, né? Mas para quem não acredita no espiritismo, em reencarnação, que é uma coisa que explica essa minha conexão com São Francisco, eu vou dizer que desde pequeno eu tenho a influência de São Francisco de Assis na minha vida pessoal. Então, se não fosse essa questão de vidas passadas, seria essa série de acontecimentos que me provam a influência de São Francisco sobre a minha pessoa. E para mim isso é uma honra muito grande, né? É uma coisa que eu tenho contado sempre, porque é uma coisa que sempre me perguntam, né? Sempre me perguntam a mesma coisa, então eu acabo repetindo muito essa história. Então, desde que eu era pequeno, assim, para tentar resumir, eu era um menino epilético, eu tomava Gardenal para conter a doença e através de uma prece que um padre fez, minha mãe me levou numa igreja onde São Francisco de Assis era o patrono, isso lá em Cubatão, lá por volta de 1980, 81. Isso minha mãe me contou depois, né? Então, através de uma prece a São Francisco de Assis, eu recebi a cura total da minha enfermidade. Então, começa por aí, né? Durante a minha vida eu vou observando vários casos que me conectavam a São Francisco. Então, eu mantinha um sonho de interpretá-lo através do teatro, né? Como ator que sou, era um grande sonho. Isso se postergou muito tempo, né? Porque era difícil você falar de Francisco de Assis através de um monólogo, né? Numa história que tem tantos personagens. Então, a primeira dificuldade foi o texto. Achar um texto que houvesse apenas um personagem, porque eu não podia contar com outros atores, né? Porque eles não poderiam vivenciar uma agenda que eu tinha me predisposto. E também a intenção não era comercializar a peça. E eu sei que isso também seria uma dificuldade. Nem todo mundo trabalha de graça apenas por um ideal, né? E nem é justo, né? O ator não vive de brisa. Então, eu precisava fazer uma coisa em que eu fosse diretamente responsável por isso. Então tem toda uma história aí muito longa que não dá para contar agora, mas eu obtive uma resposta espiritual para que esse espetáculo acontecesse lá em Natal, numa apresentação da Madre Teresa, numa turnê que fomos lá. Alguns médicos da casa se manifestaram e vieram ali irmãos franciscanos que me incentivaram a seguir em frente com esse ideal, né? E através do teatro, o ator ele foi se transformando. Vivenciando Francisco no teatro,
eu também fui ali acertando alguns pontos em que eu precisava acertar na minha vida. Mesmo porque a minha vontade, ao interpretar São Francisco, era ter pelo menos um mínimo do que Francisco se propôs a ser, né? Então, esse é um ponto. Eu acho que o personagem transformou muito do ator. Eu aprendi muito. Então, lógico que isso é uma vivência de uma vida toda, né? Então não dá para também pôr apenas um ponto, porque foram vários. E aí o Beninho aqui me pergunta o quão possível podemos vivenciar a trajetória franciscana seguindo o Evangelho. E eu vou dizer que Francisco foi o maior imitador do Cristo. Francisco de Assis vivenciava o Evangelho na sua própria carne, na sua própria vida, nas suas atitudes, nos seus pensamentos. A regra da ordem ela era recheada de citações bíblicas, citações do Evangelho, e isso também foi muito questionado pelos irmãos, né? Quando Francisco foi pedir autorização do Papa para que fosse criada uma ordem, e Francisco só fez isso porque para que não fosse queimado como herege, como tantos outros. Ao contrário do que pensamos, Francisco de Assis, ele não foi o único mendicante, vamos dizer assim. Já havia ordens, outras linhas de pessoas mendicantes em Assis, que não eram subordinados ao Papa, à Igreja, né? Então eles eram considerados como hereges. E Francisco correu o certo risco disso acontecer com ele, né? Caso ele não obtivesse uma autorização da Igreja, né? Para vivenciar a sua fé. Então, chegando lá, os cardeais, eles acharam que Francisco de Assis estava ali para lhes dar a lição de moral. Então, eles falavam, quem é esse mendigo para vir aqui falar do Evangelho para nós, né? Nós somos o Evangelho. Então, o cardeal São Paulo, que, como alguns entendem, foi uma das reencarnações de Emmanuel, disse a toda aquela assembleia, né? Esse pobrezinho não pede nada mais do que viver o Evangelho. E se nós, enquanto igreja, achamos impossível se vivenciar o Evangelho na prática, então a nossa igreja é uma farsa, né? Se não podemos seguir o Evangelho tal qual Jesus nos ensinou a seguir, né? Então o que estamos fazendo aqui? Então, eu acho que esse foi o grande ponto da vitória de Francisco, né? Em o Papa lhe conceder que se criasse a ordem franciscana. Quais os ensinamentos que você teve com Francisco enquanto pessoa? Os meus aprendizados com Francisco de Assis eles são constantes no dia a dia, né? Mas ele me ensinou a ser desapegado das coisas materiais. Lógico que a gente precisa, né, dos recursos materiais para manter o irmão corpo em forma, né? A gente precisa se alimentar, a gente precisa vestir, enfim, né? Mas a gente consegue depender do recurso financeiro sem ter um apego com o recurso financeiro, né? Então, um dos aprendizados foi o desapego. Uma outra coisa foi o amor aos mais pobres. Francisco de Assis, ele era o irmão dos pobres, ele tinha um amor pelos mais necessitados, mais carentes. Ele vivia nos leprosários, cuidando dos leprosos, né? A história de Francisco é maravilhosa, né? Então,
essa vivência franciscana me levou ao trabalho caritativo, né? Que eu desempenho assim como o meu grande legado, na verdade. Então, dentro das minhas limitações humanas, né, e também tendo a minha vida familiar, né, a minha esposa, Cícera, as minhas filhas, Maria Eduarda e Clara, né, tento me dividir entre a vivência familiar e o meu grande sacerdócio, a minha grande missão, que é ser franciscano, um franciscano espírita, né? Então, lá no Lar Frei Beto, eu coordeno, junto com vários voluntários, as marmitas de Francisco, que a gente faz todo terceiro sábado de cada mês. Mantemos lá a distribuição de cestas básicas para as famílias necessitadas, né? Não há uma regra, a regra é ter fome, né? Para receber o auxílio da nossa cesta, basta que a gente saiba que a pessoa precisa, né? Então a gente procura ajudar da melhor forma que podemos. Com o pessoal do Luiz Monteiro de Barros, eu participava do café da manhã aos domingos, né? O banho e o café da manhã dos irmãos. Mas agora com esse fechamento por conta da pandemia, a gente tem se dividido em vários núcleos para manter o trabalho caritativo, o trabalho samaritano nas ruas, né, levando marmitas, lanches. Então temos várias equipes, eu faço parte da maioria delas, né, junto ao Moisés, que coordena. Então eu participo no Luiz Monteiro no domingo, na casa da Cris Matos, que é uma amiga muito querida, que eu admiro muito, né? E ela também tem uma alma franciscana, já pude perceber. Então, no domingo, na segunda-feira, na terça-feira, eu faço esse trabalho com a irmã Ana, da Capela São José, lá do Morro do José Menino, né, da Igreja Católica. Foi com a irmã Ana que eu comecei esse trabalho caritativo nas ruas, esse trabalho samaritano. E na terça-feira de manhã eu participo lá, a gente faz o almoço para os irmãos, e à tarde, de tarde para a noite, eu participo com o pessoal do Luiz Monteiro. Na quarta e quinta, periodicamente, e também agora, no primeiro sábado do mês, a gente vai iniciar esse mesmo tipo de trabalho lá no GEPS, no Grupo Harmonia e Paz de Santos, coordenado pela nossa irmã Denise Barriento, e ela me convidou para iniciar esse trabalho lá, junto com eles, né, dar esse pontapé inicial. Então eles vão fazer lá, todo o primeiro sábado do mês eu vou estar com eles com muita alegria, né, é uma honra ser convidado para iniciar um trabalho assim, né. Então a minha trajetória franciscana, ela tem esse carisma de estar junto aos pobres, de estar junto a esses nossos irmãozinhos menores. Pessoas me perguntam, né, por que você, sendo franciscano, não pertence efetivamente a uma ordem franciscana na Igreja Católica, né? Então o primeiro ponto é porque eu não sou católico. Me encontrei no kardecismo. Então, até tive o convite de participar com os irmãos da Terceira Ordem lá no Valongo, mas eu decidi por não estar com eles, acho que talvez por conta desse conflito de entendimento religioso, né? Acho que, mas assim, ser franciscano não te obriga a pertencer a religião nenhuma, né? Como diz a Madre Teresa de Calcutá, eu não preciso de uma ordem para ajudar, basta ajudar, né? E para abraçar os meus pobres, eu só preciso ser eu mesmo. Então, esse é o grande legado. Acho que eu
eu me considero um franciscano livre, como os passarinhos de Deus, né? Uma outra coisa, o Beninho me pediu para falar da viagem a Assis. Eu estive lá do dia 8 ao dia 14 de agosto do ano passado, de 2019. E para mim foi, com certeza, uma viagem inesquecível, né? Assis, com todos os seus, não vou dizer problemas, mas com toda a sua questão turística que a cidade traz, que a cidade carrega, né, a parte comercial, quem vai lá para ter uma experiência transcendental, espiritual, é maravilhoso, né? E eu passei o meu aniversário lá contemplando a lua de Assis. Embora a lua seja a mesma em todos os lugares, você contemplar uma lua cheia estando em Assis, a primeira coisa que te vem à mente é que você está olhando para a mesma irmã lua que Francisco olhava, que Francisco se namorava. Eu tenho muitas histórias lá em Assis e que eu estou contando num livro. Tem vários vídeos que eu gravei lá que vai me servir como material de base para esse livro, né? Então eu não divulguei esses vídeos porque eles estão me servindo como um material de pesquisa própria, né? Porque a gente vai e vem e acaba esquecendo muitas coisas. A minha memória principalmente me faz esquecer muitas coisas, então eu guardo esse material para que me reavive na memória essa vivência. Então não dá para enumerar aqui, foram muitas experiências maravilhosas e outras nem tanto assim, mas que são memórias, né? Então vou estar contando nesse livro. Me perdoem ter me alongado. Eu queria indicar para vocês, quem quer saber de Francisco de Assis, está aqui um livro, O Irmão de Assis, de Inácio Laranhaga. É um livro maravilhoso e eu recomendo. Acho que é o livro, desse livro nasceu o espetáculo Francisco de Assis, Amanhece a Liberdade, que o Beni assistiu, né, lá no Grupo Redenção, em São Vicente, né, na Escola Cambará. Foi lá que a gente se encontrou, né, Beni? E foi uma alegria, né? O Beni pode contar essa história. Um beijo a todos vocês, obrigado pela honra da participação, que Deus abençoe cada um de vocês, que São Francisco vos proteja. Paz e bem.